presbítero Rômulo, nesta noite, trazendo a palavra de Deus para os nossos corações. Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor, aproveitando que em pé estão. Salmos de número 46. Livro dos Salmos de número 46. Leremos os 11 versos do texto, que é o tema deste segunda edição do propósito refúgio. Que Deus continue abençoando a Igreja de Jesus aqui em Presidente Médici, enquanto procuram louvar a Deus pela vida do vosso pastor Alcides, toda a sua casa, família, aos obreiros. Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre esse lugar. Ver aqui o Vinícius, a Rawane, jovens exemplares e abençoados. Que o Senhor continue abençoando vocês. Pedi para o líder aqui, para o pastor, me mostrar quem era a mãe, né? E ele me apontou a irmã lá atrás. Parabéns, irmã, pelo filho que a senhora tem. Deus continue abençoando a minha família, o Miqueias, a todos que nessa noite vieram adorar ao nome de Jesus. Há uma palavra de Deus em meu coração e eu quero compartilhá-la nesta noite. Salmo de número 46, quem encontrou pode dizer amém. Diz-nos assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E você que crê, diga amém. Tome o seu assento, adorando ao nome de Jesus. Meus irmãos, a proposta do culto e do texto escolhido para esta noite é o Salmo de número 46, e com o tempo que tenho e quero aproveitá-lo bem, gostaria de falar ou de dissertar com os irmãos sobre 3 coisas que não te contaram sobre o Salmo 46. A minha proposta hoje é falar sobre as 3 coisas que não te contaram sobre o Salmo 46. E a primeira dela é que o autor
autor do Salmo de número 46 não é Davi, e sim os filhos de Corá. Na epígrafe da sua Bíblia estará escrito cântico sobre Alamote, para o cantor mor entre os filhos de Corá. Tanto o Salmo de número 42, como o Salmo de número 44, Salmo de número 46, Salmo de número 47, 48, 49, 84, 85, 87 e 88, são salmos compostos pelos filhos de Corá. E que lições nós podemos trazer para esta noite, em dizer que o Salmo de número 46, ele não é uma composição de Davi, e sim uma composição dos filhos de Corá. Ora, primeiro, nós precisamos entender quem foi Corá. Corá foi um dos 3 filhos de Levi. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, no livro de Números, no capítulo de número 16, e o versículo de número 1, que Corá, ele é filho de Izar. Izar é filho de Coate, e Coate é um dos 3 filhos de Levi. Se abrirmos a nossa Bíblia, em Êxodo, no capítulo de número 6, versículos de número 16, a Bíblia vai nos dizer que os 3 filhos de Levi, o homem responsável ou progenitor da tribo de Levi, a tribo responsável por oficializar o sacerdócio e o ministério levítico no templo, a Bíblia vai nos dizer que os 3 filhos de Levi chamavam-se Gerson, Coate e Merari. Ou seja, a descendência de Corá é exatamente a descendência do segundo filho de Levi, que era o filho chamado Coate, ou os coatitas. E o que isso nos ensina e aonde eu quero chegar? Ora, nós conhecemos a história e a biografia deste Corá. A Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 16 do livro de Números, que Corá, ele tenta a todo custo exercer o ministério sacerdotal, e não aceita que esse ministério sacerdotal, ele é um ministério exclusivo à casa de Arão. E o que é interessante é que, como já disse aqui, Corá, ele já oficializava no tabernáculo como levita. Contudo, ser levita não era um sinal de ser sacerdote, até porque a regra dizia que para ser sacerdote precisava ser levita, mas nem todo levita era sacerdote. E Corá não entende isso, que o ministério sacerdotal foi uma ordenança de Deus, dada exclusiva à família de Arão. Mas Corá, ao entender que ele era um levita, ele entende que ele também poderia ser um sacerdote. E o que eu gostaria de destacar aqui é que os levitas, eles eram os responsáveis pelo cuidado do tabernáculo. E os levitas, eles eram distribuídos em 3 grupos. Primeiro, os gersonitas, ou seja, os descendentes de Gerson. Os coatitas, ou seja, os descendentes de Coate, como era Corá. E os meraritas, que eram os descendentes de Merari. Cada grupo ganha funções específicas no tabernáculo. Por exemplo, os coatitas, eles tinham, na minha opinião,
a porção mais nobre dentre os levitas, que era a de transportar as coisas sagradas do tabernáculo. Quando eu abro a minha Bíblia, em Números, capítulo de número 4, verso de número 1, até o versículo de número 15, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que todas as vezes que a coluna de nuvem e a coluna de fogo movia-se sobre o arraial de Israel, e automaticamente os levitas precisavam desmontar toda a mobília do tabernáculo, que consistia-se do átrio, do santo e do santo dos santos. A Bíblia Sagrada nos diz que os filhos de Levi, da idade de 30 anos para cima, deveriam exercer o seu ministério. E qual era o ministério? Versículo de número 15: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, os filhos de Coate, ou seja, os coatitas, a descendência de Corá, vinham para levá-lo ou transportar os utensílios do tabernáculo, porém eles não tocarão em nada para que não morressem. É a ordenança que a Bíblia diz em Números, capítulo de número 4, versículo de número 15. Eles eram os responsáveis para transportar, por exemplo, a Arca da Aliança, que era o maior símbolo da glória de Deus. Corá tinha o privilégio de transportar o altar que o sacerdote oferecia o sacrifício de oferta de pecado sobre o povo. Corá tinha o privilégio de transportar o candelabro, o altar do incenso, a pia de bronze. Mas a Bíblia diz que encontrou-se no coração de Corá a vaidade, a ganância, a inveja pelo ministério de Arão. E a Bíblia diz que ele levanta uma rebelião, uma contenda contra Moisés, questionando por que só a descendência de Arão poderia oferecer sacrifícios diante do altar. Para vocês terem uma noção, o Senhor amava tantos coatitas, ou a descendência de Corá, que a Bíblia diz em Números, capítulo de número 4, versos de número 17 e 18, que falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas. Ou seja, o Senhor já estava nos dando um sinal do que aconteceria. E a promessa que Deus faz para Moisés antes da rebelião é que o Senhor não extirparia de sobre o meio levítico a descendência de Corá. Agora percebam uma coisa: Corá estava perto das coisas santas, mas não sabia o que era santidade. Eu vou repetir para você entender. Corá transportava as coisas santas, mas não sabia o que era santidade. Transportava coisas santas, mas não levava a santidade pelos lugares aonde andava. O espírito de Corá fez isso com as pessoas. O que? A habilidade de estar perto, de parecer ter comunhão, de parecer com os santos, mas na verdade não são. Estão perto das coisas de Deus, mas longe da presença de Deus.
Por que eu estou dizendo isso? Porque encontrou-se no coração de Corá iniquidade. Ele levanta-se contra a liderança de Moisés, questiona o sacerdócio de Arão, questiona a autoridade de Moisés, e com isso gera uma rebelião na mentalidade de Corá santa, porque dizia ele: eu sou tão bom quanto Arão, eu sou apto ao ministério tão bem quanto Moisés. E é um problema quando eu me acho bom o suficiente para fazer algo na obra de Deus. É um problema quando eu carrego nos meus ombros algo que é santo, mas não carrego no meu coração a santidade. Há um problema quando eu me acostumo com o ambiente sagrado, mas não levo a santidade aonde piso. É um problema quando eu frequento a igreja, quando eu sou acostumado com o sagrado, mas no interior do meu coração a contenda, a discórdia, a desavença, a inveja, a inimizade, a empatia contra os irmãos. É alguém que está carregando algo que é santo, mas que não vive a plenitude da santidade de Deus na vida. Exemplo de Corá, é como se fossem as 10 virgens. Percebam, as 10 eram virgens, as 10 estavam esperando o noivo, as 10 tinham lamparinas, as 10 tinham azeite, mas a Bíblia diz que quando o noivo chegou, logo ele identificou e percebeu que 5 eram nércias e 5 eram prudentes. Sabe o que isso me ensina? Eu não posso parecer com um crente, eu tenho que ser crente. Eu não posso aparentar ter uma vida de santidade, eu preciso viver a santidade na minha vida. Eu não posso estar somente no ambiente que é santo, eu preciso transportar a santidade de Deus na minha vida. E só você que está entendendo, levante a sua mão para o céu e adore ao nome de Jesus. Corá pensou que era o suficiente transportar o que é santo, mas não viver a santidade. Pelo que vocês conhecem a história, eu preciso correr. A Bíblia diz que o resultado, o fim da vida de Corá é que a terra se abre e engole Corá, os seus 2 parceiros, e mais 250 pessoas são tragadas pela terra para provar que o sacerdócio que Deus havia escolhido é santo, que a liderança que Deus havia instituído é sagrada, que aquilo que estava acontecendo no meio do povo era algo de Deus. Deixa eu te dar um conselho nesta noite: não se levante contra a santidade de Deus na vida de ninguém. Não questione o sacerdócio imposto por Deus, e muito menos a liderança que o Senhor instituiu na terra. Sabe o que é interessante? É que toda a descendência de Corá agora vai ser conhecida como rebeldes. Tempo se passa, e lá no Novo Testamento, na epístola de Judas, no versículo de número 11, sabe o que é que Judas lembra? Judas diz o seguinte: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. A partir desse episódio, toda a descendência de Corá vai ser identificada como alguém que era rebelde. Perceba que milhares de anos, milênios depois, Judas está falando sobre o caminho de Caim, sobre o prêmio de Balaão e sobre a contradição de Corá.
Mas o que Judas está querendo dizer com relação ao caminho de Caim? O caminho de Caim foi semelhante ao caminho de Corá, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 4, que certo dia foi Caim e Abel oferecer uma oferta a Deus. E coube-lhe que Caim, ele trouxe dos frutos da terra uma oferta a Deus, ao passo que Abel trouxe das primícias do seu rebanho uma oferta ao Senhor. Sabe o que a gente não percebe na Bíblia? É a expressão exata com que ela está escrita, porque a Bíblia diz que olhou o Senhor para Caim e para a sua oferta, ao passo que se agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta ele não se agradou. Sabe o que a gente aprende com isso? É que antes de Deus olhar a oferta que eles estão trazendo, Deus olha o ofertante. É que Deus, antes de receber a adoração, Ele está vendo quem está adorando. E Deus não rejeita a oferta de Caim. Primeiro Deus rejeita Caim e depois a sua oferta, ao passo que primeiro Deus se agrada de Abel e depois da sua oferta, porque antes de Deus olhar a oferta, Ele está olhando quem está ofertando. Antes de Deus olhar o glória que você vai dar, a mão levantada, Ele está sondando os corações e está vendo quem está adorando em espírito e em verdade. Antes de Deus olhar a palavra que sai da nossa boca, Ele está olhando para quem está adorando a Ele em espírito e em verdade. E antes de Ele se agradar da tua adoração, Ele está à procura de verdadeiros adoradores. Já percebeu que o texto de João 4:23, Deus não está à procura de verdadeira adoração, Ele está à procura de verdadeiros adoradores, porque quando o adorador é verdadeiro, a adoração é verdadeira. Quando o adorador é sincero, a adoração é sincera. Quando o adorador é genuíno, a adoração é genuína. E se você trouxe algo para oferecer a Ele, que seja sincero, eu te dou 10 segundos para você adorar a Ele. O prêmio de Balaão é que ele amou o prêmio da injustiça. Não vou nem entrar nesse detalhe. E a contradição de Corá é exatamente essa: eu carrego o que é santo, mas eu não vivo a santidade. Eu aparento ser santo, mas eu não vivo a santidade. Eu frequento ambientes santos, mas eu não carrego a santidade. Mas tem um porém: o fio da misericórdia de Deus alcança os filhos de Corá. E sabe o que a Bíblia diz em Números, capítulo de número 26 e o versículo de número 11? Mas, porém, os filhos de Corá não morreram. Mas, porém, os filhos de Corá não morreram. Preste atenção nisso. Em Êxodo, capítulo 6, versículo de número 24, a Bíblia diz que o nome dos filhos de Corá era Azir, Eucana e Abiasaf. Esses três, eles não foram influenciados pela contradição do seu pai. Tanto Azir como Eucana e Abiasaf entenderam aquilo que Deus tinha sobre a sua vida e não foram influenciados pela rebelião do seu pai. É por isso que a Bíblia diz em Números 26 e 11 que Azir, Eucana e Abiasaf não morrem com o seu pai. Agora imagine você, aqui que eu quero chamar a sua atenção. Humanamente falando, Azir, Eucana e Abiasaf agora
suficientes para viver debaixo de vergonha e fracasso. Se fôssemos alguns de nós preferíamos ter morrido também. Porque quem olhava para Azir, Eucana e Abiasaf, sempre associavam eles ao fracasso da sua casa, sempre associavam eles ao fracasso do seu pai, sempre associaram eles à rebelião do seu pai Corá. Se não bastasse ser associado à vergonha e ao fracasso da sua casa e da sua família, eles ficam sem herança, porque a terra engole tudo. Eles ficam sem genealogia, porque o seu pai é tragado vivo na terra. Eles ficam sem apoio, eles ficam sem respaldo algum. Agora, o que Azir, Eucana e Abiasaf vai viver é com os estigmas do seu passado, é viver lembrando da tragédia que aconteceu na sua casa e na sua família. Por que não dizer que existem pessoas aqui hoje, e o Espírito Santo está falando ao meu coração, que tudo que você consegue viver, tudo que você consegue vivenciar hoje, foram traumas que aconteceu lá atrás, foram tragédias que aconteceu na tua casa. A perca foi irreparável. Quem olha para você diz: esse aí não pode ir muito longe, porque é da descendência de Corá. Quem nunca desistiu de algo por uma perca encontrada? Mas sabe o que eu aprendo com os filhos de Corá? É que a gente não pode permitir que as tragédias do passado tire o brilho do nosso presente. O que a gente não pode impedir é que as tragédias do passado tire o brilho do seu presente. Nessa noite eu vim te dizer que o que Deus tem reservado para ti é algo tão extraordinário que os teus olhos ainda não viram, os teus ouvidos ainda não ouviram, a tua carne ainda não sentiu, mas Deus vai fazer algo extraordinário. Eles vão viver na vergonha, eles vão viver no fracasso, eles vão viver sem herança, sem genealogia, sem nome, sem apoio, sem respaldo. Eles vão viver as consequências daquilo que eles não tiveram culpa alguma. Mas o Deus do céu, que conhece o coração do homem, chega os dias de Davi, e a Bíblia é enfática em dizer em Crônicas capítulo de número 6, quando Davi traz de novo a arca da aliança para Jerusalém, aquele momento épico e especial. A arca fica 20 anos na casa de Abinadab, 20 anos o povo longe da presença de Deus. Mas quando Davi consegue, no capítulo 6 de 1 Crônicas, trazer a arca da aliança de novo para Jerusalém, e quando a Bíblia diz que quando a arca do Senhor teve repouso, Davi resolve fazer um culto. Aleluia. E quando Davi resolve fazer um culto, Davi convida um pregador e Davi convida um cantor. E sabe o que a Bíblia diz no verso de número 32? Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso, e ministraram diante do tabernáculo da tenda da congregação com louvores, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume no ministério. Estes são os que estavam com seus filhos a cantar: dos filhos dos coatitas, Emã o cantor,
filho de Taate, filho de Yazir, filho de Abiasaf, filho de Corá. Sabe quem que vai cantar quando a arca do Senhor tem repouso em Jerusalém? Os filhos de Corá. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Alguém que está vivendo debaixo da vergonha, alguém que está vivendo debaixo de tragédias, alguém que está vivendo sem respaldo algum na terra, agora está recebendo a oportunidade de cantar no templo em Jerusalém, quando a arca teve repouso. E sabe o que eles vão cantar? Eu imagino, Miqueias, que eles cantam o Salmo de número 42, que diz: assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Porque as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente as pessoas: aonde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava, e eles cantavam dizendo: porque está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. E eles mesmo cantam a resposta dizendo: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Se você pode, levanta a sua mão direita para o céu. Porque até aqui, quem sabe você que está vivendo debaixo de fracassos e de tragédias, está dizendo: aonde está Deus? Os teus inimigos e as pessoas que andam ao teu redor estão dizendo: aonde está o teu Deus? Quem sabe você tem pregado para a sua própria alma dizendo: porque está batida, ó minha alma. A resposta de Deus para a tua vida é: espera em Deus, pois você ainda louvará Ele pela grande salvação. Depois que eles cantam isso, sabe o que é que eles vão cantar? Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará a romper das manhãs. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que eles estão dizendo é que a partir de agora, pastor Alcides, eles não dependem de circunstâncias externas para adorar. Sabe o que é que eles estão dizendo? Ainda que, aleluias, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes sejam abalados pela sua braveza, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o meu refúgio.
O que eles estão dizendo é que eles não precisam de ambiente externo para adorar a Deus. O que eles estão dizendo é que eles não precisam de circunstâncias externas para adorar. Se está tudo bem, glória a Deus. Se não está, glória a Deus também. Se as coisas estão tranquilas, amém. Mas se o mundo está desmoronando ao seu redor, eu vou continuar adorando a Ele, porque Deus é o meu refúgio. O que está acontecendo no Salmo 46 é uma das adorações mais puras e genuínas que alguém pode oferecer a Deus, porque o que os filhos de Corá estão me ensinando aqui é que eles não estão adorando pelo que Deus faz. Primeiro, eles estão adorando pelo que Deus é. Eu não adoro pelas circunstâncias externas. Eu não adoro só quando eu ganho. Eu adoro quando eu perco também. Eu não adoro só quando eu sou honrado. Eu adoro quando eu entro na prova também, porque Deus é o meu refúgio e fortaleza. Nessa noite Deus está à procura de alguém que tenha coragem de adorar, na enfermidade ou na saúde, na bonança ou na tribulação. Será que veio alguém adorar a Ele em espírito e em verdade? Eu estou percebendo que tem algo começando a fluir aqui. Eu estou percebendo que tem algo começando a fluir aqui. Porque quem sabe você estava esperando algo para adorar a Ele, e o Senhor está dizendo hoje: você não precisa de circunstâncias para o adorar. Adore pelo que Ele é agora. Andabacalabachuri andarabai. Quem está olhando para os filhos de Corá não entende, porque humanamente falando eles não têm motivo algum para adorar, mas eles estão dizendo: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. E a segunda coisa que não te contaram sobre o Salmo 46 é que os filhos de Corá revelam 3 ações de Deus na vida de um crente neste salmo. O Salmo 46 é dividido em 3 partes. A primeira parte, do verso 1 ao verso de número 4, Deus é. Do verso 5 ao verso 9, Deus está. E o verso 9, no verso 10 e o verso 11, Deus faz. A segunda coisa que não te falaram sobre o Salmo 46 é que os filhos de Corá estão revelando 3 ações de Deus na vida do crente. E a primeira é: Deus é. Quando ele diz Deus é o meu refúgio e fortaleza, ele está dizendo: eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. E ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, ele é o meu socorro bem presente na angústia. Ele é. Depois que os filhos de Corá reconhecem que Deus é, no verso de número 5, os filhos de Corá diz: e Deus está no meio dela, não será abalada. Por que os filhos de Corá estão dizendo? Eles estão dizendo que Deus não somente é, eles estão dizendo que Deus está. Está onde? No meio. No meio daqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. O que os filhos de Corá está dizendo é que ele não está adorando a um Deus que está longe, ele não está adorando a um Deus que está ausente, ele não está adorando a um Deus que não ouve, ele não está adorando a um Deus que não se importa. Eles estão adorando a um Deus que está presente.
o Jeová Chamar, o Deus que está presente quando o teu melhor amigo não estava, o Senhor estava lá. Lembro-me de quando o anjo anuncia a mensagem para Maria, no capítulo 2 de Mateus, e quando o anjo aparece para ela e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo. A Bíblia Sagrada nos diz que o anjo anuncia para Maria dizendo que ela daria à luz a um filho. Ela pergunta para ele como que isso ia acontecer, sendo que ela era virgem, nunca conheceu homem algum. Aí o anjo diz assim: a sombra do Onipotente te envolverá. E quando você permitir que a sombra do Onipotente te envolva, aquilo que vai ser gerado dentro de ti não é coisa de homens, é coisa de Deus. Deixa eu te falar algo. Alguém lembra do que está escrito no Salmo de número 91? Levante a sua mão, por favor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Sabe como que é chamado o Salmo de número 46? O Salmo de número 46 é chamado de Cântico dos Escondidos, daqueles que foram escondidos do dia mau, daqueles que foram escondidos por Deus. E quando o anjo anuncia para Maria dizendo: a sombra do Onipotente te envolverá, o anjo estava dizendo que quando a gente se permite ser escondido debaixo da sombra de Deus, o que vai ser gerado dentro de nós não é coisa de homens, é coisa de Deus. Se você permitir hoje que os céus te envolva no esconderijo do Altíssimo, se você permitir hoje que a glória de Deus te esconda nesse refúgio, nesse esconderijo, eu tenho uma notícia para te dar: o que vai ser gerado dentro de ti agora não é coisa de homens, vai ser coisa de Deus. Tem alguém que veio para esse culto hoje com o objetivo de levar algo de Deus para sua casa? Eu vim te dizer que hoje o que você vai levar não é coisa de homens, é coisa de Deus, porque os céus estão gerando algo dentro de nós agora. E sabe o que é que o anjo diz para Maria? E o nome do menino será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu vou confirmar o que os filhos de Corá estavam cantando lá no verso 5 do Salmo 46. Deus está no meio dela, Deus está presente na tua vida, Deus está presente nesta noite, e quando Ele está presente, algo acontece, porque a terceira parte do Salmo é o verso de número 10 que diz: Ele faz cessar as guerras. Depois que você adora pelo que Ele é, e você reconhece que Deus está, se prepare, porque Deus vai fazer algo sobre a tua vida aqui. Rômulo, o que Deus faz? Deus faz cessar a guerra, Deus quebra o arco, Deus corta a lança, Deus queima os carros no fogo. Deus é o Deus que quer fazer coisas novas na tua vida. Deus é o Deus que quer fazer maravilhas na tua vida hoje. Deus é, Deus está e Deus faz. E nos últimos minutos que tem, a terceira coisa que não te contaram sobre o Salmo 46 é que o rio
do verso de número 4. Nunca existiu na terra. Ele diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Jerusalém é uma das poucas cidades que não é cortada por um rio. Não há rio em Jerusalém. É por isso que Ezequias, já no capítulo 32 e o verso 30 de 2 Crônicas, ele precisa fazer um aqueduto para transportar as águas de Giom para o tanque de Siloé dentro de Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade que não tem rio. Mas o que os filhos de Corá estão falando aqui, e o que eles tinham plena convicção, é que antes de acontecer algo na terra, acontece no céu. Porque não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. É por isso que Jesus disse: vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Esse rio ainda não aconteceu na terra, mas no céu ele já existe. E Deus dá uma visão deste rio para Ezequiel no capítulo 47. E ele vê que esse rio que não flui da terra, esse rio que flui do trono de Deus, é um rio que quando ele é convidado a entrar, as águas dão nos tornozelos, nos artelhos da cintura. E o convite de Deus para o profeta é: mergulhe nas águas deste rio. Quero que você se coloque de pé. Antes de Ezequiel ter a visão do rio, os filhos de Corá já haviam entendido que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Este rio não é algo que vai nos molhar de fora para dentro, é algo que me lava de dentro para fora. É por isso que Jesus disse em João 7,38, que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água vivas fluirão do seu interior. Quem sabe alguém que ouviu os filhos de Corá cantando, dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, ficaram sem entender, porque não tem rio. Mas os filhos de Corá estavam dizendo que aqui dentro, independente da sequidão que estava fora, independente das circunstâncias, aqui dentro havia um rio cujas correntes alegravam a cidade de Deus. E os filhos de Corá falam mais: Deus estava no meio deste rio. Sabe o que Deus está dizendo? Que o que Ele quer gerar dentro de você é coisa que a terra ainda não viu, mas que dentro de você vai começar a gerar algo extraordinário. Eu estou pregando uma mensagem profética aqui nessa noite para você que está esperando e orando para viver algo extraordinário da presença de Deus. Eu vim te dizer: não tenha medo de mergulhar fundo neste rio. Mas Rômulo, meu amigo, disse que é perigoso. Não acredita no que os homens estão dizendo, porque homem algum viu a profundidade desse rio. É algo que Deus está te concedendo viver.
E quando Deus convida o profeta a mergulhar profundo, pastor Alcides, ele teme. Porque enquanto ainda estava dando pé, ele tinha o controle e o domínio. Mas Deus está dizendo: mergulha nas águas profundas desse rio. Mas homem, não vai dar pé. É exatamente isso. Deus está querendo fazer coisas grandes na vida dos crentes da Assembleia de Deus e Presidente Mendes. Mas você precisa tirar esse negócio da tua mão e entregar na mão e no controle de Deus. É quando você mergulha fundo que você diz: eu não sei o que fazer. É que quando Deus chega e diz: aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou o Senhor. Você pode pegar na mão de quem está ao seu lado aí, eu quero orar por você. Alabanda calabachandaramanai. Alabacalabando cabachuriandarabacoreandaramai. Nós estamos diante de um texto de alguém que está vivendo tragédia, de alguém que está vivendo fracasso, de alguém que está vivendo vergonha, mas que independente disso está dizendo: eu vou te adorar pelo que tu és o meu refúgio e fortaleza. Sabe por que parece que o mundo está desabando ao teu redor? Sabe por que as águas estão turbulentas? Sabe por que Deus ainda não abriu essa porta? Porque Ele está esperando você adorar em meio a essa tragédia. Ele está esperando você adorar pelo que Ele é. Depois que você adorar pelo que Ele é, se prepare, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer algo novo aqui. Se você acredita, pegue na mão de quem está ao seu lado. Eu vou orar por você agora. Alabanda acabandaramandu que vai decalabachuria. Espírito Santo, eu preguei a tua palavra conforme tu colocaste no meu coração na madrugada e na tarde deste dia. Eu estou diante, Senhor, de pessoas que estão vivendo tragédias e fracassos na sua vida. Ei, onde caravarabachuri andaramai. Tem alguém aqui hoje dizendo: meu Deus, que tempo de percas é esta? Meu Deus, que momento de adversidade é este? Meu Deus, será que nada vai melhorar? E o Senhor está dizendo: eu estou te provando para te levar para o meu lugar de refúgio. Se você tem coragem de adorar no meio desse turbilhão de percas e de tragédias, eu vou te dar 1 minuto agora para você abrir a sua boca. Os céus que está à procura dos verdadeiros adoradores aqui hoje. Não adoradores que adoram pelo que Ele faz, adoradores que adoram pelo que Ele é. Começando aqui em cima deste altar, você tem 30 segundos aí agora, vai. Abre essa boca. Cadê os verdadeiros adoradores? Cadê aqueles que vão adorar a Ele em espírito e em verdade? Isso, intensifique o teu glória aí agora, vai. Intensifique a tua adoração, porque começando deste altar e vindo aqui do meu lado direito, no centro, do lado esquerdo dessa igreja, Deus está começando a fazer algo. Aramanto quebachandarai. Isso, adore, porque Ele está começando a fazer algo. Ele está começando a agir e trabalhar. Ele está quebrando o arco. Ele está quebrando a lança. Quem está sentindo o trabalhar de Deus aí? Andamai onde querei ondarabachanda cair. Os céus estão ganhando a peleja nesta noite.
Os céus estão ganhando a peleja nesta noite, porque a palavra que eu estou recebendo aqui hoje, pastor Alcides, é: Deus faz. Deus faz. Alguém vai subir aqui nos próximos dias e testemunhar dizendo: Deus é o Deus que faz. Meu Deus, eu estou recebendo a palavra profética aqui. Tem alguém que olhou para ti nessa semana e disse: é impossível dar certo, é impossível fluir, é impossível isso dar continuidade. Mas o Senhor está dizendo: eu vou fazer o impossível. Alguém recebe a palavra nesta noite? Os céus estão bradando: eu vou fazer, e só vou fazer porque eu estou presente nesta causa. Eu estou presente. Se tu estás presente aqui, Senhor, renova este crente agora. Cura as enfermidades agora. Aleihondera bacalabachanarabai. Faz aquilo que só o teu nome e o teu poder pode fazer, para a glória do teu nome. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Tome o seu assento. Aleluia. Se porventura nesta noite tem alguém que ouviu a mensagem e está disposto a superar esse fracasso na sua vida e dizer e entendeu que Jesus tem algo novo para a sua vida, eu quero convidar você a entregar a sua vida ao altar de Deus. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Há um convite de Deus. O anjo desta igreja, o pastor desta igreja orará por você. Enquanto você toma essa decisão, em 30 segundos eu entrego o microfone. Eu gostaria de compartilhar com a igreja. O Senhor me permitiu, durante esses últimos dias, escrever um livro. E sexta-feira agora, dia 16, será o lançamento deste livro lá em Cacoal. Essa igreja vai ficar marcada na minha vida, pastor Alcides, porque hoje é a primeira vez, antes do lançamento, que eu vou disponibilizar para os irmãos que quiserem fazer uma leitura bíblica, algo de Deus para a sua geração, para o seu filho, para o seu bem-estar espiritual. Eu acredito que ali na frente ou aqui na lateral vai estar disponível o livro Destruindo o Altar da Lascívia, algo que o Senhor falou ao meu coração. E eu escrevi essa obra. Que Deus abençoe a igreja de Jesus. Pastor Alcides, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.